Eu estou finalizando uma pesquisa de doutorado em Sociologia na Unicamp, numa linha de pesquisa chamada Tecnologia Ambiente, dentro de uma área que engloba mudanças sociais, população e tecnologia. E eu vou apresentar aqui um projeto. Vou chamar ele de projeto porque ele ainda não foi concluído, mas que o que eu vou apresentar aqui já é resultado de quase 2 anos, praticamente quase 2 anos de pesquisa, que é esse projeto que tem esse nome meio gigante, mas que eu vou explicar para vocês esses conceitos todos que estão aí, que chama Rádio Mundial, Redes Locais, que é um protótipo de rede híbrida de informação digital e analógica via rádio, na reserva extrativista do Alto do Juruá, que fica no município de Marechal Thaumaturgo, no Acre, na bacia do rio Juruá, na fronteira com o Peru. Bom, vamos lá então. Vou tentar apresentar rápido as coisas que eu trouxe aqui, porque eu queria também fazer algumas sugestões, umas propostas aí para os telecentros, a partir daquilo que eu vi ontem e hoje também nas apresentações. Bom, então o objetivo desse projeto é instalar uma rede de informação que opera em 3 camadas, que seria a de radiofonia, que é rádio amador, na faixa de rádio cidadão, na faixa cidadão, quer dizer, que você não precisa de autorização para falar, é um pedaço um canal do espectro que fica disponível para qualquer tipo de utilização. Rádio de ondas curtas operando no sistema analógico para aproveitar todos os receptores que a população local já tem. Fazer só uma pequena parênteses, o rádio é o único meio de comunicação nesse território aqui que a gente está pensando isso aqui. E também já fazendo a transmissão dentro do sistema digital, que isso é um processo que está em aberto, está sendo decidido atualmente no Brasil, com a previsão de que no primeiro semestre do ano que vem saia uma decisão do Ministério das Comunicações indicando qual padrão de rádio digital o Brasil deve adotar. Então, a gente está participando desse debate e a gente tem a nossa proposta. Por quê? Porque o rádio ele é estratégico para a Amazônia, ele tem que ser encarado como uma tecnologia que tem uma implicação geopolítica. E o rádio de ondas curtas atualmente é considerado uma tecnologia arcaica, ela é pouco utilizada. Detalhe, nos países do norte, do mundo euro-americano, se bem que os Estados Unidos, as ondas curtas é de uso exclusivo dos militares, eles têm esse interesse estratégico, mas na Europa, pela questão de território, eles não têm mais necessidade de fazer a transmissão de longa distância, que é a característica das ondas curtas, mas na Rússia, na Índia, na África, continua sendo uma tecnologia fundamental. Então, como a gente acompanha que o Ministério até hoje não fez nenhum teste de rádio digital em ondas curtas, não fez nenhum teste de rádio digital na Amazônia, e como a gente sabe que essa é uma tecnologia importante, a gente trouxe isso para esse projeto para forçar a discussão e para defender a adoção do padrão Digital Radio Mondiale, que é o DRM. Não confundir com o DRM, que são os mecanismos digitais de restrição, que são tecnologias para fechar as tecnologias e controlar o que o usuário pode fazer com elas. Isso é uma outra coisa. O Digital Radio Mundial é um padrão aberto e mundial. Eu vou falar um pouco dele depois. E também a conexão com a internet seria a 3ª camada. E eu coloco aqui via a rede do CIPAM. A gente tem uma conversa, estou tentando aqui já ver, quem sabe já passa a batida aqui. Mas é uma conversa já de mais de 1 ano com o Fernando, que está tentando conseguir colocar uma antena de conexão do CIPAM, não só para a internet, mas também para a base de dados, que ia ser uma coisa muito importante. Bom, os serviços que a gente propõe é a comunicação local das próprias comunidades, dos próprios moradores dessa reserva extrativista,
tem uma população de seringueiros. Eu vou explicar mais para frente um pouco que o seringueiro é uma definição de vamos dizer assim, de uma identidade que está atrelada a um modo de produção e a uma atividade produtiva que perdeu o seu valor econômico, que é muito pouco praticado hoje em dia. Então, eles têm uma crise de identidade ali, mas eles ainda se identificam como seringueiros e eu acho que é importante manter isso pelo o valor histórico que tem, inclusive porque foi um seringueiro, o Chico Mendes, que é um dos principais nomes do ambientalismo e da proteção da Amazônia, porque sem a população local, sem o Amazônida, não dá para proteger a Amazônia. E, inclusive, eu acho fantástica essa abertura do que o Sensipan está propondo, porque está possibilitando, eu acho que esses telecentros têm que ser pensados assim, de fazer a ligação desse sistema, né, informacional, tecnológico de monitoramento com a população que está lá, com os amazônidas. Então, enfim, eu acho muito interessante a realização desse seminário aqui. Bom, a comunicação local, eu coloquei ali. A única rádio que existe na região, ela fica em Cruzeiro do Sul, que é uma grande cidade ali da região, que fica mais ou menos 120 quilômetros de distância. E apesar dessa distância, que se traduz em 2 dias de barco, que é o principal meio de transporte, não tem estrada, ou é barco ou avião, mas a maior parte da população vai de barco. Apesar disso, essa rádio, que funciona em ondas curtas, é uma rádio que chama Verde Florestas, ela tem um programa de rádios recados, que é algo muito comum em toda a Amazônia. O rádio recado ele funciona de uma maneira interessante, você paga lá R$5, eles repetem o seu recado durante 2 dias, no horário das 8 às 9 da noite, e é meia hora de recado e depois repete o recado novamente. Porque você está escutando, às vezes você ouve o seu nome, aí você fica escutando a segunda parte para escutar novamente. Então tem uma redundância. E essa rede que fica distante, a uns 120 quilômetros, que serve para os parentes mandarem recados, ou para mesmo avisos de algum acontecimento, alguma organização necessária, ou viajantes, por exemplo. Quando a gente vai para lá, quando eu for para lá instalar essa rádio, eu vou chegar em Cruzeiro do Sul, eu vou mandar um recado. Então eu já vou contactar as pessoas com quem eu vou trabalhar, falando, olha, daqui a amanhã eu estou chegando em Marechal Thaumaturgo. E quando eu chegar, as pessoas eu tenho certeza que elas vão estar me esperando. Até eu comentei ontem, funciona melhor que o celular, porque o celular você marca o encontro, vamos lá, 12h no shopping. Aí a pessoa fala, quando você chegar me liga, né? Aí você chega, você nem procura, você já tem que ligar e as pessoas têm uma dificuldade para se encontrar. Tem que ficar acionando várias vezes. Aqui é um recado que vai distante, mas funciona. Essa rede, que é um pouco distante, ela é completada, eu botei ali, até aproveitando um comentário do Sérgio ontem, a rádio é completada pela rádio molecular, que é dos moleques. Por quê? Porque eu escuto um recado para o meu vizinho, como eu não sei se o meu vizinho estava acordado, se ele estava escutando ou não, no dia seguinte eu peço para um filho meu, eles têm um monte de filho, falo para o meu filho mandar o recado para esse vizinho. Então, eu já tive essa experiência, eu estava lá, numa colocação, numa casa, e chegou um recado para a nossa casa. A gente escutou, e no dia seguinte, durante o dia inteiro, foram mais de 10 moleques de casas diferentes que tinham escutado, que vinham mandar o recado. E aí é interessante que eles vêm correndo pelos caminhos de terra, né, os varadouros na floresta, eles vêm correndo e perguntam, escutou o recado? Aí você fala, escutei. Aí ele já vira as costas e volta correndo. É uma coisa assim, é bem objetivo e funciona. E andando nesses caminhos, é interessante também que às vezes você encontra um moleque correndo e ele pergunta, você escutou o recado lá? Ah, não, você fala para o vizinho então já passa para o vizinho mais próximo, passar o recado para um outro vizinho, aí ele volta. Então a rede vai assim, vai se propagando a informação dessa maneira. Bom, a gente também está pensando aqui, coloquei comunicação translocal. Em que sentido? Que primeiro porque o ondas curtas chega muito longe. E a gente tem a radiofonia lá que é em alta frequência, o rádio SSB, rádio amador.
A nossa rede está funcionando da seguinte maneira. Eu fiz um desenho, mas eu não consegui colocar na planilha. Depois eu vou botar, se alguém quiser. Tem o meu e-mail no final da apresentação, é só me pedir que eu mando. A estrutura dessa rede que a gente está pensando, ela funciona da seguinte maneira. Em Marechal Thaumaturgo, na sede do município, vai ter uma estação base, onde vai ficar a transmissão de ondas curtas, que vai atingir a reserva inteira. Dentro da reserva, a gente tem subestações, que são esses pontos de fonia, que tem o radioamador, e esse radioamador serve para as pessoas se comunicarem horizontalmente dentro da reserva, mas para se comunicarem também com a estação base. Na estação base vai ter, além do rádio ondas curtas, vai ter o rádio de alta frequência. Então ele vai poder pegar um sinal que o radioamador mandou e jogar na transmissão de ondas curtas e atingir uma área maior do que a do radioamador conseguiria. Nessa estação base também vai ter a conexão com a internet. Então, o cara que está lá no meio da reserva, na floresta, ele pode mandar uma mensagem e a gente jogar isso pela internet e essa mensagem chegar para o mundo inteiro. Que mais? Bom, cartografia e monitoramento. Eu botei aqui, são serviços que a gente pensa, porque eu vou apresentar, lá tem um histórico de uma experiência de monitoramento socioambiental realizado pelos próprios moradores e também de cartografias colaborativas, que tem até a ver com o trabalho, acho que ela já foi embora, do pessoal da nova cartografia social da Amazônia. Isso. Tem uma proximidade. Esses serviços aqui de cartografia e monitoramento é porque essa rede, como eu falei, ela faz a integração do analógico com o digital. Então, esse radioamador, a gente descobriu que tem um tipo de um modem que você desconecta o microfonezinho do radioamador e liga esse modem, e liga um computador nesse modem, e esse modem ele consegue converter o dado digital para ser modulado no sinal do radioamador e ser decodificado por um outro radioamador acoplado a esse modem e passar para um computador. Então, como os seringueiros da reserva eles já têm o conhecimento do uso do GPS, por exemplo, eles podem, a gente vai ganhar agilidade no processamento da informação colhida na base, no local, no lugar. Porque eles vão poder pegar, fazer um mapeamento, passar esses dados para o computador, mandar pelo radioamador para a estação base recebe isso, passa para o computador, manda para a internet, aí pode mandar aqui para o CIPAM, pode mandar para a Unicamp, onde tem os parceiros também que trabalham. E então a ideia é integrar os seringueiros, não só fazerem a coleta, mas também integrá-los no processamento, porque esses dados podem voltar e, por exemplo, eles podem receber uma denúncia que foi vista pelo satélite de uma invasão, de um desmatamento, de uma queimada. Eles podem ir até lá averiguar e mandar de volta a informação. A capacidade de transmissão de dados não é muito grande, então não dá para mandar vídeo, coisas assim, mas imagem de uma resolução não muito alta, textos e dados, é possível. E campanhas de educação que podem ser tanto pela via digital quanto pela via analógica, porque, por exemplo, pode ter uma campanha de agente de saúde, de uma vacinação que vai acontecer, ou de uma doença que está tendo, ou da água foi contaminada por algum motivo, ou então programas, por exemplo, eu coloquei um programa aqui que está acontecendo lá agora, que é a substituição do roçado feito com queimada, pela utilização da mucuna, que é um tipo de feijão que você planta, depois você enterra ele e ela recupera o solo e ela tem o mesmo efeito da queimada sem produzir as consequências da queimada. Então, isso aqui é um projeto de um agricultor lá da reserva que descobriu essa espécie de feijão, foi treinado pela Embrapa, fez curso da Embrapa e agora ele está passando isso lá na reserva. Mas ele faz como? Ele vai viajando. Se ele tivesse a rádio, ele podia, além das viagens, para ter o desenvolvimento prático, né, dele ir lá e mostrar como planta, como que usa, como que manipula essa técnica, a gente podia montar uns cursos mais aprofundados, com uma campanha de conscientização e transmitir isso lá. Então, esses são alguns exemplos e os nossos objetivos.
Deixa eu explicar aqui os conceitos, né? Porque esse nome ele é gigantesco, o nome do nosso projeto. Mas então tá lá. Rádio mundial por dois motivos. Primeiro porque o rádio de ondas curtas, dependendo da potência, da relação da antena, das condições atmosféricas, da quantidade de como está a ionosfera, tem um monte de aspectos, você consegue falar com o mundo inteiro. Antes de existir internet, antes de existir satélite, já tinha o rádio de ondas curtas, e era assim, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, a comunidade japonesa no Brasil recebia notícias direto do Japão, escutando, enfim, uma notícia do que era a guerra, de como estava acontecendo a guerra. Até por isso, quando chegou a notícia que o Japão tinha se rendido, eles ficaram escutando e eles não acreditaram que o Japão tinha se rendido, porque isso não era compatível com a concepção de mundo deles, enfim. E também era muito utilizado durante a Guerra Fria transmissões, por exemplo, a rádio de Moscou transmitia em português, em espanhol para o mundo inteiro, de você fazer campanha, que era uma maneira de você atingir o território dos seus adversários. A rádio Voice of America faz isso até hoje também, a rádio do Vaticano, enfim. Então, a rádio de ondas curtas já tem um potencial de alcance global. E aqui ainda é para destacar a opção pelo Digital Radio Mondiale. Tudo que está em vermelho na apresentação é um link, quando vocês receberem depois, se bem que eu passei em PDF porque tinha perdido a formatação. Mas só me mandar e-mail que eu mando, tem os links aprofundando cada uma das questões. Então, era para marcar a questão do Digital Radio Mondiale e também para fazer a gente quer realizar a primeira experiência, o primeiro teste de rádio digital das curtas na Amazônia, porque é um absurdo que não teve, é uma questão muito importante, eu repito aqui, enfatizo. Inclusive, eu acho que o Sensipan deveria entrar nessa discussão, o Ministério da Defesa também, porque está em jogo atualmente dois padrões de rádio digital. Um é o DRM, o outro é o HD rádio, que é um padrão americano. O DRM é um padrão aberto que permite implementações específicas que você pode estudar como ele funciona, que ele é compatível com o Ginga, que é o middleware desenvolvido para a interação da TV digital. Ele tem um monte de vantagens, ele está sendo adotado na Rússia, na Índia, na Coreia do Sul, que são economias emergentes, são as economias que mais estão crescendo no mundo. E o HD rádio é um sistema proprietário, que tem segredo industrial, que você tem que pagar royalty para produzir receptor, você tem que pagar royalty para transmitir, você tem que pagar royalty para desenvolver um serviço, e mesmo assim você nunca vai ter acesso totalmente à tecnologia, porque ela é fechada, é um segredo industrial. E é uma tecnologia, inclusive, contestada nos Estados Unidos, não emplacou lá, e assim, vai ser um erro tremendo se o Brasil adotar essa tecnologia do HD rádio. Então, essa é uma questão que está entrando aqui como um projeto lá do Acre, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Redes locais. Redes locais, aqui, ela tem o sentido de fazer a referência às tecnologias autóctones, às soluções locais, às tecnologias produzidas naquela região por aquelas pessoas, como, por exemplo, do rádio menino, do molecular que eu falei, que a gente fala da risada, mas é uma solução sociotécnica, é um arranjo que eles têm para complementar o sistema de transmissão de dados que está disponível, e a gente tem que pensar isso como tecnologia. Então, o nosso projeto ele não visa substituir as tecnologias que ele tem, chegar e falar, vocês têm que usar o computador, têm que usar o rádio digital, não, a gente quer complementar. E, inclusive, enfim, vamos lá. Protótipo. Eu chamei de protótipo porque o objetivo é gerar uma experiência de referência, que tenha material de referência, conhecimento técnico, experiência prática, para replicar em outros contextos e locais que têm características similares. Eu estou falando de uma região bem particular da Amazônia, na fronteira com o Peru, mas tem uma série de... As características que tem lá são compartilhadas por uma grande parte da Amazônia e boa parte daquilo que a gente desenvolver aqui é possível de ser replicado em outros locais, e o nosso objetivo é construir um material de referência. Não precisa nem chamar eu e a equipe para ir lá instalar. Quem quiser instalar, pode instalar, porque a ideia
é difundir isso e também a gente não dá conta de instalar na Amazônia inteira. E a proposta é que essa rede ela tem o potencial de se espalhar e atingir a Amazônia inteira, não só a brasileira, a Pan-Amazônia. Rede híbrida, por causa da complementariedade do analógico e do digital, que isso é uma questão também. A TV digital no Brasil tem a previsão de que a transmissão analógica vai ser encerrada. A previsão era 2016, deve ser, talvez vai acontecer um pouco mais tarde. É uma ideia que não é interessante para a Amazônia e a gente aborda ela a partir da nossa experiência local. Por quê? Porque se acabar com a comunicação, com a transmissão analógica, você força todas as pessoas que já têm um receptor analógico a comprar um receptor digital. E, beleza, não é muito caro e tal, mas a gente sabe que tem regiões na Amazônia que nem circula dinheiro. Aqui é um lugar que circula muito pouco dinheiro. Então, você exigir que a população troque o seu rádio e tenha que aprender a abandonar todo o conhecimento que ela tem de como operar esse rádio, a gente considera que não é estratégico. É possível a transmissão analógica e digital simultânea, então a gente aposta nisso como algo mais interessante, até para estimular a digitalização. Rede de informação, aí aqui eu coloquei, ao invés de conteúdo, e essa é uma diferença de abordagem. Aí, se der tempo, eu posso tocar isso mais para frente, mas é porque a ideia de conteúdo, eu penso assim que ela está muito centrada naquela coisa assim, que você vai produzir uma coisa e transmitir, você vai receber, você vai interpretar, você vai ressignificar. A ideia de informação é porque a gente está pensando essa rede como uma rede de produção de conhecimento. E até aqui eu faço um comentário sobre a questão da educação à distância, que eu confesso que ontem, assistindo a palestra do professor Frederic, né, lá da USP, eu aprendi uma coisa muito importante com ele, ele me convenceu da função social da educação à distância, do papel fundamental que ela tem para a universalização e para que a gente atinja as metas necessárias para que o Brasil se torne um país desenvolvido. E eu confesso que, como eu sou lá da Unicamp, eu tinha mesmo uma visão muito elitista de que a educação à distância era uma coisa que precariza o ensino e tal. Ele me convenceu disso, mas, por outro lado, eu acho que toda essa discussão da educação à distância, ela ainda está centrada no paradigma que ela mesmo, que o professor colocou. A educação à distância está, de certa forma, superando o paradigma da educação tradicional, mas eu acredito que a maneira como ela está sendo pensada, ela ainda é muito centrada no paradigma antigo, de educação, de passar conteúdos e tal. E essa aqui é a abordagem que a gente propõe na informação, é de pensar a produção de conhecimento, que eu acho que é uma coisa que tem mais a ver com a internet, sobretudo com com os meios digitais de produção. Então, é nessa linha que a gente está pensando. E que eu acho que é uma coisa que inclusive, eu acho que tem que ser pensada para os telecentros aí do Arco Verde. Bom, modularidade é um conceito importante aqui no nosso projeto, porque, bom, eu vou explicar, tem um outro slide explicando isso de uma maneira melhor. E a questão do local global, eu coloquei aqui que o objetivo é conectar mundos e explorar a relação do rádio com a internet e também do ondas curtas, mas aqui o conectar mundos, eu botei entre parênteses, porque a ideia aqui é pensar isso num espectro mais amplo, na ideia de que a gente está conectando uma população que tem uma tradição, uma cultura, uma maneira própria de produzir conhecimento, um saber associado ao meio em que ela vive, que é muito desenvolvido, mas bastante específico, com um outro conhecimento que é o conhecimento tecnológico, científico, da academia, do mundo ocidental, conhecimento branco. Então, são esses mundos que a gente está querendo conectar e a gente aposta que essa conexão é possível. Isso é uma coisa também muito importante de ser dita. É possível em nível de igualdade, em nível de diálogo e reciprocidade, e não numa relação de imposição em que um conhecimento é subalterno ao outro. Isso é uma questão fundamental aqui do nosso projeto. Bom, o método que a gente está pensando a implementação e a ativação dessa rede, aqui, ó, estrutura modular e arquitetura aberta.
Aqui a estrutura modular, ela é pensada para ser realizada em partes e para que funcione desde o início. Desde sua unidade mínima, que seria um ponto de radiofonia, inclusive para ajudar o próprio processo de instalação. Em que sentido? Quando a gente começar a instalar, eu vou instalar primeiro um ponto de radiofonia no município, na sede do município. No momento que eu liguei ele está funcionando, eu já vou começar a procurar outros radioamadores para mapear o espectro, ver se tem outras pessoas que já têm o dispositivo para a gente conversar. Se não tiver, a gente já vai começar a lançar um sinal para marcar a frequência que a gente está transmitindo. Porque quando eu for instalar o segundo ponto já dentro da reserva, assim que eu ligar, eu vou tentar conectar com aquele. Então, essa transmissão do primeiro vai ajudar no momento de eu regular os meus equipamentos e ver se eu estou na frequência certinha. Assim que eu ligar, eu falo com ele. Para eu instalar o próximo, também, e assim por diante. E a ideia de arquitetura aberta é uma de garantir e já projetar a abertura, a expansão dessa rede. Então, ao invés da gente esperar, e assim, no começo, isso aqui, eu botei aqui, ao invés de esperar uma grande soma de recursos e planejar atingir toda a área da reserva desde o início, para aí começar a operar, para aí começar a treinar, a gente vai partir de uma rede local e projetar a expansão da rede como um todo a partir das vizinhanças dessa rede local. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro é para superar uma dificuldade institucional e bastante pragmática. Esse projeto começou em 2010, ele era para ele ter acontecido dentro de uma OCIP, lá de São Paulo, através de um convênio que tinha formalizado um convênio com o Ministério da Cultura. No entanto, por problemas institucionais e políticos, que é uma coisa que infelizmente a gente ainda sofre muito no Brasil, que é aquela coisa de mudou o ministro, mudou o governador, o projeto acaba. E ontem até falaram que a gente estava comentando, aquela coisa, o barco está lá no Rio, o barco fazendo o projeto dele, aí muda o governo, corta a verba, o barco fica lá sem gasolina. É bem isso que acontece. Esse projeto era para ele ter acontecido em 2011, era para ele ter sido implementado em setembro de 2011, mas até hoje a gente não conseguiu fazer a primeira viagem de instalação, por causa dessa questão institucional, essa dificuldade política. Então a gente percebeu também, porque a gente já tem os rádios, já foram comprados os rádios. A gente falou, a gente já tem os rádios. Se a gente não conseguir o transmissor de ondas curtas, se a gente não conseguir a antena do CIPAM, se a gente não conseguir os outros equipamentos necessários para complementar a rede, vamos lá e a gente vai instalar. Eu tenho 6 rádios, está comigo. Se eu conseguir pagar a viagem para 2 pessoas para a gente instalar 2 rádios, a gente já vai instalar 2 rádios. E a partir daí a gente vai tocando o projeto, porque ele já foi pensado dessa maneira modular. Outra coisa é o seguinte, a reserva, ela fica numa região... Deixa eu ver se eu acho o mapa aqui, depois eu volto. Aqui, ó, esse mapa aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui. Essas áreas marcadas dessa maneira são terras indígenas. E a reserva é essa área verde. E a sede do município fica aqui, ó. Tá meio ruim de ler, né? Bom, por exemplo, se essas terras indígenas em volta conseguirem um recurso da FUNAI ou de algum convênio ou de alguém e quiserem fazer parte dessa rede, já que elas estão no campo que a gente acha que vai englobar com a transmissão, é só eles comprarem a estrutura de um ponto de uma subestação e instalar. No momento que eles instalarem e começarem a transmitir, eles já estão conectados na nossa rede. Então, a ideia é que futuros parceiros, pessoas que se interessarem, ou não só as populações, se, por exemplo, o ICMBio quiser montar um posto avançado para ver os índios isolados lá no Rio Envira e quiser botar lá, ou a FUNAI, ou o Exército, ou lá no Parque Nacional da Serra do Divisor, também pode montar. É só ele entrar com a infraestrutura mínima e se conecta à rede. Então, ele não precisa investir toda a outra parte que a gente já investiu, a conexão com a internet vai ser compartilhada, a base de ondas curtas. Deixa eu voltar lá. Aqui. Bom,
Aí aqui, uma outra questão de método é que assim, o processo de instalação, ele é o processo de capacitação das pessoas que vão operar essa rede. Então, quando a gente montar a primeira estação lá na sede do município, porque assim, as rádios vão ser instaladas em colocações dentro da reserva. A gente vai trazer essas pessoas para a sede do município, para que elas vejam como é que é a montagem, para que elas participem da montagem. Aí a gente vai instalar, vai fazer um teste e vai deixar funcionando. Aí a gente vai sair para instalar. Então, quando a gente for instalar a segunda, eles vão estar junto, vão estar acompanhando. Então a gente vai instalar, a gente está trabalhando com a ideia de fazer a primeira instalação no mês de março, mas ainda não é certeza, porque os recursos podem vir como não podem não vir, às vezes fala, não, vai vir e sai amanhã e não vem. Então, durante esse processo, a equipe que vai operar, ela já vai estar acompanhando como que instala, porque a gente acha interessante e importante que quem vai operar saiba, tenha uma noção básica do funcionamento técnico. E a equipe de instalação é composta por moradores, e aqui a gente chama de pesquisadores locais, porque é interessante que, como tem um histórico longo de cooperação com a Unicamp, eles almejam serem pesquisadores, é o que eles querem. E eles se identificam dessa forma quando eles participam de projetos de pesquisa, porque eles querem, porque isso foi proposto e possibilitado para eles lá atrás, então é o tipo de relação que eles gostam de estabelecer e a gente incentiva, porque é algo que acaba valorizando a atividade e valorizando eles também. E a escolha dos locais onde as estações vão ser instaladas foram assim, os locais assim, de preferência isolados, que não tem telefone daqueles orelhões com antena, que não tem internet, porque tem uma vila dentro da reserva que até tem, dentro de uma escola. Então a gente deu preferência para as regiões mais distantes e que tem menos recursos. Bom, a equipe, esse projeto eu não fiz ele sozinho, ele não é uma ideia só minha, eu acabei sendo a pessoa que assumiu um pouco a coordenação de ir atrás, de lutar para que ele aconteça. Mas tem aqui o Augusto Postigo, é um antropólogo lá da Unicamp, ele é doutor, ele trabalha nessa região, ele fez mestrado e doutorado lá, ele trabalha lá há mais de 10 anos, e ele foi o antropólogo contratado como consultor pelo ICMBio para a realização do plano de manejo e desenvolvimento dessa reserva. Então é interessante que é uma pessoa que tem um profundo conhecimento e, sobretudo, uma relação já de confiança e amizade estabelecida com a população local, que isso é uma coisa importante e acaba sendo uma das coisas mais difíceis quando a gente vai fazer uma implementação de um projeto tipo dos telecentros, você chega e você não conhece ninguém. Então, até você saber quem que é a liderança, quem que é o mais confiável, quem que não é uma coisa muito cara. Então, se a gente tem isso, é valioso. Roberto Rezende, ele atualmente está fazendo o doutorado dele nessa região, estudando sobretudo isso que eu falei dessa crise, das mudanças sociais que estão ocorrendo pela perda do valor econômico da borracha, e também atualmente ele faz uma consultoria para o ICMBio, pensando a questão da sobreposição de terras, que são aqueles regimes de sobreposição em que tem área indígena com área de preservação. Então aqui tem terra, aqui no caso tem reserva extrativista com terra indígena, enfim. É uma questão que é uma das questões mais importantes do estudo territorial hoje em dia, né, na Amazônia. O Rafael Diniz ele é cientista da computação, é o cara que está pensando a parte do digital e ele é um excelente programador, ele trabalha no Instituto Eldorado de Pesquisa e Desenvolvimento, lá, que é da Motorola, que fica em Campinas. Ele faz parte do conselho, semana que vem ele vai participar, vai apresentar aqui no conselho, numa reunião do Conselho Consultivo do Rádio Digital no Ministério das Comunicações. Ele faz parte do consórcio DRM, é um cara que é um dos principais articuladores da questão do DRM no Brasil. O Daniel Manzato é um técnico ele é um tecnólogo e ele produz transmissores. Então, ele que está dando o apoio. O Rafael Diniz, ele faz a parte do digital e a parte de radiodifusão, de transmissão, quem faz é o Daniel Manzato. Então, a gente tem uma pessoa especializada e acima
Especializada não é um termo muito bom, porque todo mundo que está aqui está interessado em entender uma outra área do conhecimento. E isso é fundamental. Mas são pessoas que entendem, têm conhecimento profundo de cada uma das áreas estratégicas para o projeto. E o Antônio Barbosa de Mello é um seringueiro, o apelido dele é Roxo, ele é um cara muito importante lá na reserva. Ele é um seringueiro, ele é índio, a mãe dele era índia, ele tem uma história de vida fantástica, ele é inteligentíssimo, ele é técnico de... Nesses projetos, com a Unicamp, ele aprendeu a fazer cartografia, já trabalhou como técnico em demarcação de terra da FUNAI, já trabalhou em vários projetos com o pessoal da Universidade Federal do Acre. Então, ele é uma pessoa importante porque ele ajuda tanto na mobilização local, como em fazer essa tradução, o diálogo entre os dois tipos de conhecimento. Ele é um mediador muito importante. E esse cara, eu diria que é o mais importante da equipe, porque é o tipo de conhecimento mais difícil de você conseguir alguém que seja do local e que articule também o conhecimento externo. Bom, os pressupostos do projeto, e isso aqui é fundamental, é que a gente está atendendo uma demanda local. Então, eu falei lá do plano de manejo que o Augusto Postigo fez, e nesse plano, que foi realizado através de uma metodologia participativa, que eles fizeram reuniões com todas as comunidades da reserva. Eu acho que são mais de 1.000 famílias que tem lá. Então, foi um esforço de trabalho, de diálogo gigantesco para produzir um plano de desenvolvimento em que o antropólogo não é o cara que vai lá, faz a leitura, identifica o que é necessário e propõe. O antropólogo é o tradutor, é o cara que vai, escuta, fala o que é possível, entende as demandas e tenta formalizar isso da maneira mais próxima daquilo que são os anseios locais. Então, isso é uma coisa fundamental para o nosso projeto. E nesse plano de desenvolvimento, eles colocaram como demanda uma rede de comunicação e de informação. Só que assim, a gente está pensando aqui em instalar 4 bases na floresta, a gente teria mais um rádio para poder instalar mais 5. Eles pediram 27 para que pudesse cobrir toda a reserva. Então, eu dou esse dado para a gente ver também o quanto essa rede ainda poderia crescer dentro da reserva, fora as áreas do entorno e os serviços públicos e do Estado. Um outro pressuposto é o histórico de mobilização social que tem nessa reserva. Ela foi a primeira reserva... Eu tenho mais 10 ou já estou... Tá, beleza, está acabando. Foi a primeira reserva extrativista criada no Brasil, antes mesmo da reserva do Chico Mendes. E isso é uma coisa assim que deixa a população local, ela já tem um histórico de se organizar e de conquistar, e sabe como fazer. Aí já conseguiram muitas coisas, muitos recursos, já perderam, já conseguiram de novo, já perderam. Então eles estão assim escaldados, isso é muito importante. E tem esse aqui, um histórico de uma experiência uma metodologia de monitoramento socioambiental que foi desenvolvida em conjunto pelos pesquisadores da Unicamp e os moradores. Aqui eu preciso fazer referência ao professor lá da Unicamp, o professor Mauro William Barbosa de Almeida, não sei se vocês conhecem, o Mauro Almeida. Não? Ninguém? Pô, ele recentemente disponibilizou toda a produção dele, da vida inteira dele, num site. E vale muito a pena ler, porque ele é um antropólogo, ele é do Acre. E, enfim, ele tem uma carreira fantástica, uma produção muito boa e, sobretudo, esse trabalho com as populações locais de respeito e de cooperação. A metodologia do monitoramento envolvia os diários de caça, a produção de mapas para o entendimento do território, para os antropólogos entenderem. Eu vou pular um pouco essa parte, mas quando você vai trabalhar num lugar que já tem esse tipo de histórico, as coisas ficam mais fáceis. Então, é importante tentar identificar isso. Eu acho que no caso do Arco Verde vai ser difícil, porque o histórico que tem é um histórico de destruição, né? Mas, enfim, deve ter as populações tradicionais, populações locais que lutaram contra isso. Os que sobreviveram são peça-chave para o sucesso da implementação. Bom, aqui alguns aspectos do contexto eu já falei. A perda do valor econômico da borracha implica numa necessidade da reinvenção do modo de vida,
porque o próprio conceito de reserva extrativista foi criado com a ideia de que a população da floresta, que tinha uma produção econômica extrativista, até eu coloco aqui que a externalidade da produção é a produção de floresta, porque se não tiver floresta não tem seringa, então o seringueiro ele precisa da floresta para poder cortar a seringa, a base da alimentação dele é a caça, então quanto mais ele caça, mais carne tem. É uma coisa que pode parecer paradoxal, mas não é, porque nesse processo ele mantém a floresta, eles plantam, eles estimulam as árvores com fruta, onde as caças comem, enfim. Mas como a borracha não tem mais valor econômico, eles têm que partir para outras atividades. Infelizmente, a única coisa que o Brasil oferece para essas populações é o corte de madeira, a plantação e a criação de gado. Então, é uma pena e isso coloca em risco a própria integridade da reserva, porque se eles virarem agricultores como outros qualquer, a reserva que tem todo um regime de propriedade da terra, uma terra da União, eles têm o direito de usar e tal, eles podem até perder isso, então é uma questão fundamental no contexto. E se perder a floresta, se perder a reserva, a gente corre o risco de perder todo o conhecimento associado ao ambiente que eles produziram nesse 1,5 século que tem a história dos seringueiros nessa região. Outros aspectos do contexto são conflitos territoriais, do avanço do desmatamento, prospecção de petróleo e gás, que está correndo do lado da reserva. E se a gente olhar um mapa do lado peruano, que faz fronteira, já está tudo mapeado, onde tem gás, onde tem petróleo, onde vão tirar madeira. E se não fosse um levante popular indígena em 2009 na província de Bagua, o governo do Peru tinha passado uma lei que liberava toda a exploração econômica da floresta. E isso é um risco grande para o contexto brasileiro. Recentemente eu vi que o Sensipan apresentou para o ministro as propostas estratégicas, né? E o ministro da Defesa pediu que fosse incluída uma perspectiva internacional. Então eu acho que isso é um ponto importante, porque do outro lado da fronteira tem a possibilidade, que é um território de índios isolados, índios que recusam o contato permanente com o Estado, corre o risco de uma ampla exploração por parte do Peru. Então é uma coisa que o Brasil tem que se preocupar e se puder apoiar algo que não vá nessa direção, melhor. Tem a construção de uma estrada entre Pucallpa, que é uma capital de uma província peruana, e Cruzeiro do Sul, que passaria pela Serra do Divisor e pela reserva e por terras indígenas, que também é um empreendimento que traz muito risco. Tem a questão da sobreposição de terras, a questão dos índios isolados, não vou falar muito. A vizinhança, que é uma coisa importante, que são a presença aqui eu citei 4 terras indígenas que estão no entorno da reserva e que seria fundamental que passassem a integrar essa rede. E a questão de ser uma zona de fronteira com o Peru, acho que a escolha do rádio digital eu já falei, vou pular. Bom, a localização, que é o planeta Terra, né, que a gente vive. Eu escolhi essa imagem, é um outro tipo de projeção que a gente não está muito acostumado. É uma projeção criada por um cara chamado Buckminster Fuller, chama Dimension Projection, e ela é a projeção que menos distorce o tamanho dos territórios. E porque é aquela mapa que a gente está acostumado a ver, ele distorce tudo, certo? Só passar aqui então para vocês visualizarem. Brasil, o Acre, Marechal Taumaturgo, aí a reserva fica aqui dentro do município. Aqui a vizinhança. Esse mapa é importante por causa dos rios, porque e ainda assim, ainda tem se a gente aproximasse mais na escala, você ia ver mais um monte de rio. Então é um território que você depende da água para circular, e o que traz dificuldades, porque é uma área de cabeceira, então é cheio de curvas e você demora para andar 10 quilômetros, você demora um dia. Bom, aqui é um diagrama técnico da rede que a gente está propondo. Só, deixa eu ver, aqui era o que eu ia falar, depois... Só vou mostrar esse diagrama, aí eu encerro. Tudo bem, mas eu só... Aqui, enfim, aqui a gente seria a estação base. Teriam os equipamentos da transmissão digital e da analógica, que seriam... enfim, não está dando para... Acho que eu não vou apresentar isso. Se alguém quiser perguntar, depois eu explico, porque está difícil de explicar. Eu tinha uma proposta para fazer. Tenho.
Eu acho que se tiver uma sessão de encaminhamento eu guardo para depois. Tá certo, então. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite do Fernando, do pessoal do Sensipan e da Ana. E mais uma vez eu queria falar que eu acho fundamental a realização desse tipo de encontro, esse tipo de intercâmbio, inclusive para aproveitar as experiências, como a gente viu ontem, que os vários ministérios trazendo as suas próprias experiências, a gente não pode perder a memória que a gente tem, porque, por exemplo, eu participei de uma experiência do Ministério da Cultura que eu vejo que a memória foi, de certa forma, perdida, ela não está sendo aproveitada. Então, a gente tem que criar esses canais de intercâmbio, de troca, para que a gente possa andar e ir para frente, porque a gente fica andando, mas aí volta, o outro recomeça da onde a gente partiu, e aí a gente avança muito pouco. E o contexto mundial hoje, o papel que cabe ao Brasil, a gente não pode mais ficar andando sem sair do lugar. E eu acho que os temas que a gente estamos tratando aqui são fundamentais. Então é isso, obrigado. Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, vou ter o maior prazer em conversar e falar sobre essas coisas todas.